crianças, tudo bem com vocês? Essa nossa aula hoje vai falar sobre o nosso segundo módulo de ecologia, sobre a questão da dinâmica de populações. Primeiro a gente define, então, o que é uma população. Então, da mesma forma como a gente define para os seres humanos, que vocês já fizeram geografia da população, a gente define isso também para os seres vivos de maneira geral. Então, a gente define como população um conjunto de indivíduos. O que é um indivíduo, para começo de conversa, né? Um organismo completo, autossuficiente. Então, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, tá? Então, todos eles são semelhantes, que vivem sobre um território determinado. Então, quando eu falo de todo o conjunto, de todas as espécies de leões, todas as espécies de zebras, todas as espécies de girafas, todas as espécies de borboletas, eu não estou falando de uma população. Estou falando de uma espécie como um todo. Para eu falar de uma população, eu estou falando sobre um determinado território, né? Todo sobre uma determinada área. São os indivíduos que estão habitando uma determinada área, porque cada um deles vai ter comportamentos diferentes, dependendo da área que está sendo habitada, tá? Quais são os parâmetros que a gente vai estudar quando a gente está falando das populações de animais, de vegetais, das espécies de maneira geral? A gente fala sobre a densidade, que é a quantidade de indivíduos por área, as taxas de natalidade e de mortalidade, que se refere aos nascimentos e às mortes, a estrutura etária, então como é se tem mais jovens e tem mais velhos nessa população, e a distribuição espacial, como é que essa população se distribui pelo seu território conquistado. Então a gente vai ver cada um desses parâmetros aqui. Vamos nessa? Começando pela densidade. A definição de densidade, quantidade de indivíduos por área ou por volume, a quantidade de indivíduos num determinado espaço. Essa figurinha aí do Odum, ele tá mostrando aí qual é a densidade que a gente tem de diferentes espécies de acordo com o nível trófico que elas ocupam. Então, carnívoros e herbívoros, né, aí dividindo, né, os granívoros e frugívoros entre os herbívoros, né, ou seja, os que comem grãos e frutas, e os folívoros, que são os que comem folhas tipicamente, tá? E aí a biomassa tá em escala exponencial, se vocês forem observar, né? Então, cada ponto na escala não é linear, né? Então, você vai do 1 pro 10, pro 100, só para poder diminuir um pouco a figura, tá? O que a gente observa nessa figura? A gente vai observar que, de maneira geral, quanto mais baixo o seu nível trófico, maior a densidade que você ocupa no espaço, ou seja, a maior quantidade de quilos de seres você tem por espaço, quanto mais baixo é o seu nível trófico. Ou seja, tem mais herbívoro do que carnívoro no mundo. Tá? Por que isso? Motivo razoavelmente simples, porque o carnívoro come o herbívoro. Então tem que ter mais herbívoro no mundo para poder alimentar os carnívoros, tá? Se não fosse assim, se não existisse tanto herbívoro, não existiria tanto carnívoro, porque não teria tanta comida. Então, via de regra, é isso que a gente observa para os ambientes. Tem muito mais herbívoro do que carnívoro. Se você tem um ambiente que não funciona assim, que é o caso como a gente tinha visto dos peixes abissais, né, que eles são carnívoros, em algum lugar ali tem herbívoro, ou seja, tem alguns peixes que eles sobem um pouquinho a superfície, ou eles vivem um pouquinho mais numa região onde ainda tem um pouquinho de plantas, e aí eles é que são comidos pelos carnívoros que estão um pouquinho mais abaixo. Tá? Então, em algum lugar por perto, tem algum herbívoro de onde eles possam se alimentar. Então, sempre vai ser assim, vai ser sempre mais herbívoro do que carnívoro no ambiente. Tá? Como é que a gente calcula a densidade dos seres que a gente tem disponível num ambiente? O método mais simples e óbvio seria chegar lá no ambiente e contar quantas espécies tem. Só que tem um pequeno problema. A maioria das espécies desse mundo se movimenta, né? Então, como é que a gente vai fazer essa contagem? Então, cada espécie vai ter um método para a gente fazer a contagem dos indivíduos. Então, você chegar lá no ambiente e contar, a gente chama de contagem direta. Isso é muito mais fácil para as espécies que não se movem, que são os vegetais. Então, você tá no meio da mata ali, você pega um quadrado, uma área qualquer que você esteja trabalhando, você vai contar quantas árvores que tem, quais são as espécies de árvores que tem, quais são os arbustos que tem lá, quais são os do extrato herbáceo, visualmente mesmo,
tá? Esse é o que a gente chama de método de contagem direta, tá? Você também pode usar esse método para seres moventes, para animais, né? Mas só se você tiver, vamos dizer assim, numa paisagem mais aberta, que você consiga visualizar. Isso é muito utilizado para contagem daqueles animais em bandos na África, na savana africana, para você contar búfalo, zebra, leão, né? Esses animais que vivem em populações maiores. Aí você tira uma fotografia aérea, você consegue visualizar qual a quantidade de animais que tem aí nesses bandos, tá? Que é da mesma forma que seria o equivalente, né? Você tirar uma foto seria o equivalente a deixar todo mundo parado, né? Então você já consegue contar mais fácil. Um método bastante consagrado também é o método da captura e recaptura. Em que consiste isso? É aquela história de você marcar o bichinho, né? Captura o bichinho, marcou o bichinho, soltou na mata, depois de um tempo você captura de novo. Como isso pode ser um método de contagem? Depois serve para monitoramento das espécies também, depois a gente fala sobre isso. Mas como é que isso faz, né? Qual é a maneira que você utiliza isso para contagem dos animais? A ideia é o seguinte, faz de conta, né? Eu sou Deus, eu sei o número de indivíduos que tem naquela área. Então a gente vai chamar o número de indivíduos naquela área de o total de indivíduos, tá? Então Deus sabe, você não. Então a gente vai tentar descobrir. Então desse total eu vou catar alguns, vou lá, selecionei 500 bichos, né? Catei todos os bichos, botei o anelzinho ali na pata dele, um brinquinho na orelha, alguma coisa assim, né? Catei uma quantidade de bichos aí, soltei no mato de novo. Tá bom. Passa um tempo, que aí eles acalmam e tal, você deixa eles se misturarem de novo no ambiente. Você vai fazer uma segunda coleta. Aí dessa segunda coleta, você pega esse monte de bicho de novo aleatoriamente. Desse monte de bicho que você vai pegar aleatoriamente, concorda que alguns vão estar marcados, né? Você vai pegar de novo, né? Pressupõe que a gente vai pegar de novo alguns dos que a gente pegou na primeira captura, então eles vão estar marcados, né? E alguns não, que vão ser os que você não pegou na primeira captura. Então qual é a ideia? Essa segunda captura, ela vai ser, na prática, uma amostragem daquele espaço amostral inicial. Como assim? No momento em que você fez a primeira captura, você marcou alguns bichinhos. Então você vai ter no espaço uma quantidade de bichos que foram marcados e uma quantidade de bichos que não foram marcados. Correto? Na segunda captura você também vai pegar. Você vai pegar um monte de bichos, você vai ver ali alguns que foram marcados e alguns que não foram marcados. Essa sua segunda captura, ela é uma amostra, na prática, uma amostra do total de indivíduos que você tem naquela área. Então você faz uma proporção. Então, assim como se eu peguei, né, na segunda captura, vamos supor, na segunda captura eu peguei 50 bichos, né? Desses 50, 10 estavam marcados, 40 não estavam. Então, 10 de 50, isso dá 20%. Então, nessa minha segunda amostragem, eu peguei 20% dos que estavam marcados, dos que eu tinha soltado, né, dos que eu peguei na segunda captura, estão marcados. Tá? É razoável supor que, então, né, eu vou manter essa minha proporção, né, em relação ao total inicial, ou seja, que eu tenha marcado, né, 20% da população total. Então, se na minha segunda captura apareceram 20% de marcados, é razoável supor que eu consegui marcar 20% do total. Então, fica proporcional. Então, a gente só faz essa regrinha de 3 e eu tenho aproximadamente aí a quantidade de indivíduos que eu tenho na área original. Então, o total de indivíduos que eu tenho aqui naquela área é o que Deus sabe, X, então a gente não sabe. Então eu pego e coloco ali o número de marcados da primeira captura, né, dividido pelo total, que é o X, é igual ao número de marcados que eu peguei na minha segunda captura, que esse valor eu sei também,
dividido pelo número de capturados da minha segunda captura, que é o valor que eu conheço também. Só fazendo essa regrinha de 3 eu consigo aí estimar a quantidade de indivíduos que eu tenho na minha área, tá? Esse método, ele só serve, gente, para populações grandes, né? Para populações que a gente acredita sejam grandes numa determinada área, porque aí vai dar tempo, né, da gente misturar, deles se misturarem no ambiente, e eu pegar, fazer minha segunda captura aleatoriamente, supostamente tão aleatoriamente quanto foi a primeira captura. E tem um segundo problema também, nesse método de cálculo, que ele está pressupondo que essa população é estável. Ou seja, no intervalo que deu de uma captura para outra, que não houve uma taxa de natalidade muito grande, nem uma mortalidade muito grande, que aí alteraria a quantidade de indivíduos. Tá? Então, não é com qualquer espécie que você pode usar esse método. Então, espécies que têm uma flutuação muito grande de população, uma flutuação de população maior do que o tempo que você tem para fazer a sua pesquisa, você não pode usar esse método, percebe? Algumas técnicas de amostragem que a gente pode utilizar. E aí vai depender muito da espécie que você está trabalhando. Então, os artrópodes. Quem são os artrópodes? Os artrópodes significa patas articuladas, tá? Que incluem os insetos, os aracnídeos, né? E vai outras famílias também. Tá? Então, todos os invertebrados que têm patas articuladas. A gente pode utilizar o chamado quadrado de amostragem. Então, da mesma forma que a gente faz com o vegetal, né? Traça um quadrado no chão, eu vou contar ali quantas formigas eu vejo naquele quadrado. E aí eu tenho, né, posso estimar quanto qual que seria a população de formigas de uma área toda. Sacudimento das árvores, literalmente você coloca um pano no chão, assim, sacode a árvore e vê os bichos que vão cair, né? Você calcula, vê a quantidade de insetos que tem ali, e aí você vê não só o tipo de insetos que tem, como também a quantidade que eles têm. A sonda pedológica é tipo um buraquinho que você faz no chão, né? Cava o chão, puxa ali um torrão de terra e vê ali todos os cupins, as formigas, as minhocas, tudo, as bactérias que você tiver, toda a população que você tiver ali naquela porção de solo. E a rede de varrer, né, que é tipo aquele caçador de borboleta, sabe? Parecendo um coador de café assim, e você vai batendo assim pelo ar e vai catando os insetos, né? Normalmente à noite você observa mais isso, né? Vai catando esses insetos, né? Pega essa amostragem e aí você leva pro laboratório depois para você calcular, contar quantos insetos você pegou, tá? Você pode utilizar a caça com armadilhas, tá? Aquela coisinha, né, de você atrair o bicho, deixar várias espalhadas pelo terreno e ver quantos que vão cair ali na sua armadilha, obviamente soltando depois, né, não se esqueçam. A caça com redes, tá? Você pode fazer isso, né, com contagem, né, nos rios, você pega um trechinho do rio, né, corta um segmento do rio, e você vai ver quantas são as espécies que vão passar por aquele trecho naquela rede, tá? A garrafa de Nansen. A garrafa de Nansen é um instrumento, você vai jogar essa garrafa ali dentro do mar e ela vai recolher micro-organismos, né? Fitoplâncton, zooplâncton, basicamente. Aí você leva para o laboratório e você vai contar quais foram os bichinhos que você identificou ali naquela amostra de água, tá? E você pode, com os bentos, que são os organismos que habitam o fundo do mar, você pode também fazer uma amostragem, né, um recolhimento, recortando literalmente um pedaço do chão e levando para o laboratório para verificar quais são as espécies que você verifica lá e qual é essa sua densidade, tá? E aí tudo, né, você pegando uma pequena área, você vai extrapolando para o total geral, tá? Temos também os chamados métodos indiretos de contagem, que é quando a gente realmente não tem muito conhecimento sobre o comportamento de uma espécie, mas a gente pode observar pelos indícios que ela deixa no ambiente, né?
Então, a contagem das tocas, né, animais que vivem em tocas, você não tem muito como contar, mas você consegue observar as tocas que tem ali. Então, você estima, tem mais ou menos quantos indivíduos por família nessa toca. Aí, a quantidade de tocas que você tem no ambiente, você multiplica pelo número de indivíduos que normalmente tem numa família, você tem aí uma estimativa de quantos animais tem naquela área. A quantidade de excrementos produzidas também, né, se você não observa o animal, mas você observa os excrementos que ele deixa no ambiente, então você também pode estimar se tem muito e tem pouco. Quantidade de animais mortos, então se tem muitos animais mortos, então vai ter muitos dos vivos também, espera-se. Tá? A pesca da tainha, a gente observa isso, né? A gente vê a quantidade de tainha morta na praia, então você imagina a quantidade de viva que tinha ali no mar. E para insetos também você pode estimar a quantidade deles pelos estragos que eles provocam nas plantações. Tá? Quando você vê nuvem de gafanhoto ou de qualquer outro inseto predador, aí dá pra gente estimar, né, a quantidade de comida que eles consomem, a gente sabe isso em laboratório, e ver a quantidade, né, de comida que foi comida no ambiente. Tá? Qual é a maneira que as populações vão crescer, né? Através de natalidade ou mortalidade, alterações nessas taxas. Nós chamamos de taxa de natalidade a quantidade de indivíduos nascidos vivos. Tá? E aí a gente tem 2 parâmetros dentro da natalidade, a chamada natalidade máxima, absoluta ou fisiológica, que a gente pode chamar também de natalidade teórica. Tá? Então, quantos seres deveriam nascer se forem dadas as condições ideais para aquela espécie? Então, ela está no seu ótimo de temperatura, de água, de abrigo, de alimento, de estresse, né? Ou seja, as condições perfeitas para sobrevivência dela, quantos que conseguiriam nascer vivos. Tá? E temos também a natalidade ecológica ou realizada, que é a natalidade de verdade, ou seja, na vida real, que as condições não são ideais, quanto que está nascendo de cada uma dessas populações. Tá? Via de regra, a natalidade realizada é menor do que a natalidade teórica, porque, tipo, no mundo real as coisas não são tão maravilhosas assim, né? A gente não tem as condições ideais no mundo real, tá? A taxa de natalidade, ela vai ter relação direta com o nível trófico, tá? Então, seres herbívoros, de maneira geral, eles são muito mais prolíficos do que seres carnívoros. Tá? Eles produzem mais justamente para isso, né? Que eles vão virar alimento dos carnívoros. Tá? Então, carnívoro, via de regra, tem pouco filho. Herbívoro tem muito filho. Quanto mais na base da cadeia alimentar, mais você se reproduz. Tá? Os cuidados com a prole também vão ser determinantes para o nascimento e para a sobrevivência dos bebês. Tá? Quem tem, né, as espécies que têm mais cuidado com a prole, em geral, elas têm taxas de sobrevivência muito mais altas. Tá? Espécies que não são tão cuidadoras assim da prole têm uma natalidade muito alta, né, mas a sobrevivência dos filhotes é muito baixa. Tá? E olha que curioso, tá? As espécies que têm esse cuidado maior com a prole e que têm essas maiores chances de sobrevivência, parece que não, mas elas normalmente são as que têm os bebês mais frágeis. É um contrassenso a gente pensar isso, mas é mais ou menos isso que acontece. Se um bebê é muito frágil e essa espécie ainda existe no planeta, significa que os pais são grandes cuidadores, tá? E aí você vai ter a garantia, então, dessa sobrevivência maior. Alguns exemplos que nós temos, né, de estratégias de sobrevivência, a principal, né, vamos dizer assim, estratégia de sobrevivência de filhotes muito frágeis é a monogamia. Então, espécies que ficam a vida toda com o mesmo parceiro. Por quê? Porque o parceiro ajuda muito
no cuidado com o filhote. Então, essas espécies que têm a monogamia, esse cuidado muito mútuo, muito chegado com o filhote, eles têm taxas de sobrevivência muito maiores. Tá? Então, a monogamia é uma estratégia, né? A gente tem isso para arara azul, a gente tem isso pro João de Barro. Algumas aves elas vão ter essa característica da monogamia quando a cria é muito fragilzinha. Então, isso aumenta a probabilidade de sobrevivência do bebê. Para quando você vai fazer estratégia de preservação de espécie, isso é um problemaço. Por quê? Porque se morre o seu companheiro, você não acasala mais. Então, eu peguei uma arara azul, né, e coloco ela no cativeiro. Se ela não tiver companheiro, ela não vai mais reproduzir. Isso é um problema bem terrível para espécies que são ameaçadas. Espécies ameaçadas de extinção monogâmicas, cara, é difícil você recuperar. Já a taxa de mortalidade. Mortalidade é a quantidade de indivíduos que morrem. Tá? Da mesma forma, a gente tem o teórico e o prático. A mortalidade mínima teórica é a quantidade de bichos que morreriam sobre as condições ideais. E a realizada é a que efetivamente você observa no mundo real. Aí varia. Tá? A mortalidade pode ser menor do que a mínima teórica, porque se você tiver, por exemplo, animais em cativeiro, que eles são muito bem cuidados, que eles não estão sujeitos às intempéries do ambiente, não estão sujeitos a predadores, eles vão viver mais. Podem, eventualmente, né, se eles não tiverem problemas em viver em cativeiro, eles podem, né, desenvolver até proles maiores do que se eles estivessem no ambiente natural. Mas normalmente é isso que a gente observa. Animais em cativeiro, eles tendem, né, como eles sendo muito bem cuidados, eles tendem a viver muito mais do que animais no ambiente natural. Todo mundo que tem bicho em casa percebe isso, um fenômeno que a gente não via uns anos atrás, né? Uns anos assim, é tipo quando era criança, tá? E a gente vê hoje animais de estimação velhos, envelhecendo mesmo. Tá super assim os veterinários estudando esse fenômeno agora, né, de como cuidar dos animais de estimação na velhice. Porque eles são tão bem cuidados que eles realmente ficam velhinhos, caquéticos mesmo, e só vão morrer realmente a hora que não tem mais muito pra onde ir mesmo, assim. Que é uma coisa que você não observa na natureza. Não existe velhice na natureza. Assim que o animal ele não consegue mais, começa a perder as suas capacidades, aí já não tá mais se movimentando muito bem, já não tá mais enxergando muito bem, né? Ele já vai morrer. Não vai conseguir viver mais por muito tempo. Quando o bicho tá em cativeiro, não. Né? Tem alguém que vai dar comida na boca dele. Então ele vai conseguir ainda viver muito mais tempo do que seria o esperado no mundo real. Tá? Então a mortalidade real, ela pode ser menor, né, se o bicho for muito bem cuidado, do que o teórico, ou ela pode ser maior do que o teórico. Se aparecer uma catástrofe ambiental aí, né, matando grandes contingentes, aí você vai ter uma mortalidade maior do que a ideal. Tá? Então a natalidade realizada sempre vai ser maior aí sempre vai ser menor do que a ideal, né, no mundo de verdade. A mortalidade ela pode variar bastante aí dependendo do nível de cuidado que a espécie tá sujeita. Aqui as diferentes curvas de sobrevivência. O que vai mostrar essas curvas? Qual é a época que a espécie tem maior mortalidade? Se você pegar essa curva A, por exemplo, né, ele mostra aqui, vamos no eixo Y, a quantidade de indivíduos e no eixo X, o tempo de vida. Então, uma espécie que tiver essa curva nesse padrão aqui, né, significa o quê? Que ela tem baixa taxa de mortalidade infantil, ó. Ela alcança idades maiores e o pessoal vai morrer mais em idades mais avançadas. A curva C mostra o quê? Uma alta taxa de mortalidade infantil
e uma pequena taxa de sobrevivência para o restante da vida. E no meio termo, você pode ter esses diferentes comportamentos de curva B, que você pode ter taxas de mortalidade razoavelmente homogêneas ao longo de toda a história da espécie, ou seja, não tem uma época preferencial em que eles morrem, tá? Então, quais são os comportamentos que a gente observa? Então, a curva convexa, que é a curva A, ela mostra uma taxa de mortalidade maior na velhice, se bem que não existe velhice no mundo natural, vamos pensar assim, mas é para nossa comparação, assim, só para colocar no nosso vocabulário. Uma curva reta ou próximo disso, uma mortalidade homogênea, ou seja, morre-se tanto na infância, quanto na idade adulta, quanto na velhice. E a curva côncava mostra uma mortalidade maior na infância, que é a curva C. Tá? De que me serve saber o formato das curvas de sobrevivência? Elas vão me dizer quando é que uma espécie é mais vulnerável. Isso é super importante para as estratégias de conservação de uma espécie. Então, se eu tenho, por exemplo, que a minha espécie que está ameaçada de extinção, ou que está uma população ali reduzida, se ela é mais vulnerável na infância, se eu sei que a curva de sobrevivência dela é côncava, assim, tá? Se eu sei que ela é mais vulnerável na infância, eu não posso liberar temporada de caça, não posso liberar visitas na reserva durante o período reprodutivo. Percebe? Senão isso vai atrapalhar a sobrevivência deles. Então, o gerenciamento da espécie depende muito, né, do conhecimento do comportamento sexual e reprodutivo dessa espécie. Se é uma espécie que tem uma baixa taxa de mortalidade infantil, a galera morre mais na idade adulta ou na velhice, aí não tem problema. Aí eu posso liberar, né, uma temporada de caça, uma temporada de visitas no parque, pesquisas, whatever, né, as atividades que são desenvolvidas ali, porque isso não vai interferir tão fortemente na sobrevivência da minha espécie. Outra coisa que eu posso utilizar também, tá? Controle biológico de pragas. Se eu tenho um inseto que está atacando a minha plantação, e esse inseto tem a época mais vulnerável deles é na infância, o que eu posso fazer? Eu posso jogar o predador desse inseto na minha plantação quando? No período reprodutivo. Que aí eu mato todo mundo. Tá? Se é uma espécie que é indiferente, seria das curvas B, né? Não tem uma época que ela é mais vulnerável? Beleza. Posso jogar o predador aí em qualquer época do ano que vai conseguir matar bastante do inseto que está pegando a minha plantação, e aí ele vai, né, não vai mais me atrapalhar, tá? Então isso vai servir, eu sabendo qual é a época de reprodução do inseto e qual é o grau de vulnerabilidade dele, dependendo do período de reprodutivo ou não, e aí eu posso saber então quando é que eu vou utilizar do predador para fazer o controle biológico, tá? O tipo de curva que a gente vai ter, um dos determinantes dessa curva é o nível de cuidado com a prole. Então, aquilo que a gente já estava falando antes. As espécies que têm um cuidado maior com a prole, com os filhos, elas tendem a ter taxas de sobrevivência mais elevadas. Então, elas vão exibir curvas típicas assim no formato A. Então, baixa mortalidade infantil e uma mortalidade maior na idade adulta, na velhice. As espécies que não têm tanto cuidado assim com a prole, elas vão ter uma mortalidade infantil mais elevada e uma taxa de sobrevivência menor, tá? Uma outra coisa que acontece também, a gente vai ver isso mais pra frente ainda, as diferentes densidades, elas vão atrapalhar a sobrevivência de uma espécie. Se você tiver, por algum motivo, você teve um aumento na densidade populacional de uma espécie,
a mortalidade infantil tende a aumentar. A sobrevivência dos bebês, ela tende a ser diminuída. Tá? Por quê? O estresse de uma espécie tá sobre essa pressão, né, de ter muita gente, essa competição pelo alimento, essa competição pelo espaço. Esse estresse faz com que os indivíduos eles tendam a se preocupar mais com a própria sobrevivência do que com a sobrevivência da prole. Então os pais preferem alimentar a si próprios do que alimentar os filhos. Então com isso, né, as crianças vão passar mais fome e os adultos vão conseguir sobreviver, tá? Então, nessas situações de estresse, a gente tem mortalidades infantis mais elevadas. Isso vai muito, né, fugindo um pouquinho do assunto da aula, mas sem fugir tanto assim, né, vai muito na contrariedade de tudo aquilo que se fala muito sobre toda essa idealização da natureza, que a gente já falou em outras ocasiões. Toda essa idealização que a gente faz sobre a natureza ser muito sábia, a natureza ser muito bela, né? Então, na hora que a gente começa a estudar a natureza realmente, como é que ela funciona, a gente pode se decepcionar um pouco, né? Porque esse comportamento não é o esperado pela nossa sociedade. Tipo, como assim? Você tá vendo seu filho com fome e você prefere comer você mesmo, né? Ter a comida em vez de dar pro seu filho. Não é isso que normalmente a gente faz, né, como seres humanos, ou espera que seres humanos façam. A gente tem um senso de que a mãe, ela passa fome, mas deixa o filho comer, né? No mundo da natureza não é assim que funciona. Na natureza, a mãe não fica com fome, deixa o filho morrer, mas ela não fica com fome. Por que isso? Porque a mãe pode fazer mais crias futuramente, né? Mas a criança, ela não tá apta ainda a se reproduzir. Então, vai um pouco contra essa noção de que a gente tem sempre de que a natureza é muito sábia, a natureza é perfeita, a natureza é bela, é bondosa, né? Para com isso. Não existe bondade nem maldade na natureza. A natureza simplesmente é, né? Os animais, os vegetais, os insetos não são nem melhores nem piores do que os seres humanos. Cada um tem o seu comportamento e ninguém tem que se espelhar em ninguém. A gente não tem que se espelhar na natureza, nem para melhor, nem para pior. Cada um na sua. Cada um no seu quadrado. As pirâmides etárias. Da mesma forma que a gente faz pirâmides etárias para os seres humanos, a gente pode fazer pirâmides etárias para as outras espécies também, tá? Funciona da mesma forma que funciona para os seres humanos. Então, você coloca, né, as idades menores na base, as idades maiores no topo e vai vendo qual formato que esse bicho vai ter. Então, uma base mais larga vai denunciar que você tem uma quantidade maior de jovens na população. Um corpo mais largo do que a base vai denunciar que você tem mais adultos e idosos dentro da população. Qual é a importância de eu fazer o mapeamento etário da minha espécie? Eu saber em que fase que ela está de evolução daquele grupo e saber o que eu posso esperar desse futuro dessa espécie. Se eu tô vendo que a minha espécie ela tá muito envelhecida, eu tenho poucos jovens na minha população, uma população mais adulta e mais idosa, até pode ser que eu tenha uma reprodução maiorzinha num primeiro momento, se tem mais adultos, né? Mas futuramente talvez não, para os próximos anos talvez não. Se for uma população idosa, maior ainda. A população, eu calculei, ela tá muito idosa, ela já não tá mais na fase reprodutiva, daí mais um pontinho a mais aí no caminho da extinção dessa espécie, tá? Agora, se eu tenho uma quantidade grande de indivíduos jovens, significa que essa espécie está se reproduzindo bem, né? Ela está se afastando do ritmo da extinção, tá? Para seres humanos, a gente fala em juventude, a idade adulta e velhice, né? O equivalente disso para os ecológicos a gente chama de idade pré-reprodutiva, idade reprodutiva e idade pós-reprodutiva, tá? Porque o que as espécies fazem de útil, vamos dizer assim, é se reproduzir, né? Povoar mais a sua área.
Então, a infância, o que é a infância de uma espécie? É a época que ela não está conseguindo se reproduzir ainda. Reprodutiva é a idade que ela atinge a maturidade sexual, é a idade que ela consegue se reproduzir. E a idade pós-reprodutiva é a idade que ela não se reproduz mais, é a menopausa da espécie. Em geral, as idades pós-reprodutivas são muito curtas no mundo natural, né? Porque se a espécie, a utilidade dela é a reprodução, a hora que ela não se reproduz mais, né, ela já está se encaminhando aí para a velhice, ela já vai morrer. Tá? Assim que ela começa a deteriorar o seu corpo, não exibir mais as mesmas capacidades, ela já vai morrer. Então, normalmente ou habitualmente, a gente vê períodos curtos de idade pós-reprodutiva. Esse é o mais habitual. O aumento populacional. Como é que as espécies vão conseguir crescer? Lembra que a gente estava falando na nossa primeira aula sobre as taxas de crescimento, né? Se uma espécie, qualquer espécie, tem em tese um potencial infinito de reprodução, por que ela não povoa o mundo inteiro, né? Por que o mundo inteiro não fica empesteado de coelhos ou de qualquer outra espécie que você conseguir pensar? Então a gente tá falando disso daí, né? Onde dá a possibilidade de empestear o ambiente, a gente chama de potencial biótico. O que é o potencial biótico? A taxa de crescimento populacional de qualquer espécie, se não houver nenhum tipo de impedimento à sua proliferação. Então não tem doença, não tem restrição de alimento, não tem restrição de espaço, ou seja, o mundo é lindo e a gente pode povoar o planeta inteiro. Então alguns exemplos, né? A bactéria Bacillus coli, as bactérias em geral elas têm um tempo de vida de 20 minutos e elas já se reproduzem, ou seja, você vai ter duas. Então se uma bactéria se reproduz a cada 20 minutos, né? Então uma única bactéria, um único indivíduo, ele teria a capacidade de cobrir todo o planeta Terra em 36 horas. E a gente não vê o planeta inteiro coberto de bactéria, né? Aquela colônia toda. Então, o que acontece? Né? Algumas desaparecem no meio do caminho. Uma afirmação do Darwin aqui. Ao fim de 740 ou 750 anos, haveria 19 milhões de elefantes vivos, todos descendentes de um mesmo casal. Se eles, né, não morressem, né, e fossem, né, se reproduzindo de acordo com o seu potencial. Então, um único casal de elefantes conseguiria, em 750 anos, gerar 19 milhões de descendentes. O mundo não tem tanto elefante assim, né? Ou isso aplicado para o ser humano, né, foi afirmado pelo Paul Erdős. Para quem fez população comigo, a gente já viu essa citação. Em 1994, a população mundial estava crescendo a 1,4% ao ano. Nessa taxa, levaria apenas cerca de 6 mil anos para a massa da população humana se igualar à massa do universo. Fico me perguntando se ele considerou a matéria escura aí no cálculo, né? Mas, né, não vem isso ao caso. Né? Mas mostrar o quanto que a gente conseguiria, né? Qual seria o potencial, né, nesse ritmo de multiplicação, qual seria o nosso potencial, né, de ocupação do espaço. Então isso vale para todas as espécies. Se não tivesse nenhum tipo de restrição, a gente conseguiria empestear o espaço todo. E aí vem a pergunta, né? Por que a gente não empesteia o espaço todo? Simples, porque o potencial biótico nunca se realiza. Tá? A quantidade de reprodução, a capacidade reprodutiva do potencial biótico é justamente isso, potencial, é se todas as condições ideais existissem. A questão é que o mundo real não é ideal. Não vivemos em condições ideais, né? Então existe doença, existe predador, existe restrição de espaço, existe restrição de alimento. Então nunca a gente vai viver sobre as condições ideais, a gente nunca, nenhuma espécie vai conseguir realizar o seu potencial biótico. Tá? Como é que as diferentes espécies vão exibir realmente as suas curvas de aumento populacional? A gente pode ter o chamado crescimento exponencial, que é essa primeira curva aí do lado esquerdo, essa curva A.
Então, esse crescimento exponencial, ou seja, é a hora que ela realmente dispara o seu crescimento. Que tipo de espécie vai ter esse crescimento multiplicado, aceleradíssimo assim? Espécies novas naquele ambiente, né? Aquela espécie que acabou de conquistar um ambiente, que ela não tem nenhum tipo de predador, que o alimento está abundante, né? Não tem ainda doença contra ela, aí sim, ela vai realizar o seu potencial biótico, ou seja, ela vai crescer exponencialmente. Só que isso não dura para sempre. Uma hora vai acabar o espaço. Uma hora vai chegar algum predador. Uma hora vai acabar a comida. Então ela vai começar a reduzir o seu crescimento ou até desaparecer. Tá? Então, habitualmente, o que acontece com as espécies? Né? Na hora que ela conquista um espaço, ela tem um crescimento absurdo. E aí, uma vez atingido, esgotado o limite do ambiente, ela vai interromper esse crescimento. Então, quais são os caminhos, né? Quais são os tipos de desenhos que essa curva pode ter? Né? Da curva A, a gente pode ir para a curva A1. Então, ela vai crescer a dar com pau, um monte, aquela multiplicação louca, e aí o ambiente se esgota. Acabou a possibilidade dessa espécie continuar se expandindo. Morre todo mundo. Morre todo mundo assim, né? Morre 99%. Né? E aí aquele 1% só que ficou, então, a hora que o ambiente começou a se regenerar, ela começa a se multiplicar de novo, até que atinge o nível de esgotamento do espaço, morre 99% do pessoal, aquele 1% começa a se reproduzir todo de novo. Tá? Ou podemos ir para esse padrão do A2, tá? Que eu tenho um crescimento exponencial no início, uma grande mortalidade numa determinada época, e aí depois, né, crescimentos que não são tão altos assim à medida que aquela espécie não se torna mais tão preponderante no ambiente, começa a ter gente competindo com ela, né, outras espécies vão chegando, ela não consegue mais ter o mesmo nível de crescimento de antes. Tá? Ela pode até ter um crescimento mais aceleradinho, assim, exibir esse ritmo de crescimento aceleradinho, mas não tanto quanto antes. Tá? Os tipos de curvas B são chamados crescimento sigmoidal, tá? Ou crescimento logístico também. Como é que funciona? São essas espécies que é o mais habitualmente observado no mundo real. Então a espécie chega de mansinho numa área, começa um aqui, outro ali, né? Aquela dificuldade que tem toda espécie que tem de começar a povoar uma determinada área, morre bastante, né, tem pouco alimento, então ela tem dificuldade para conquistar uma determinada área, então tem poucos indivíduos. À medida em que ela vai conquistando, já se adaptou àquela área, descobriu o seu alimento, né, já conseguiu escolher os lugares onde ela vai morar, no momento em que ela está bem adaptada a esse espaço, aí ela vai ter um crescimento muito acelerado, né? Quase que exponencial. Só que aí, de novo, né, vai chegar uma hora que esse ambiente vai se esgotar. Então não tem mais tanto espaço assim, não tem mais tanto alimento assim, né? Já tenho bastante competidores aqui, já tenho bastante predadores. E aí eu tenho uma redução do ritmo de crescimento. Vai ficar estabilizada a quantidade de população que eu tenho. Então ela é lenta no começo, rápida no meio e depois lenta no final, né? Com as diferentes variações também que eu posso ter esse comportamento. Então eu posso ter um comportamento muito lento no começo, né, e mais acelerado na conquista do espaço, que seria o B1, ou então as B2 e B3 com diferentes flutuações da população, ou seja, no momento em que eu atinjo toda a conquista do espaço, que eu esgoto o espaço, morre um pouco, depois começa a se reproduzir de novo, morre mais um pouquinho na hora que esgota os recursos, né? Regenerou o ambiente, começa a nascer de novo, tá? As diferentes aí que a gente chama de primeira onda, segunda onda do coronavírus, mais ou menos nesse sentido. Então, dependendo da condição de sobrevivência da espécie, ela vai aumentando ou vai diminuindo a sua população, tá? Então aqui o resumo do que a gente estava falando, né? A diferença entre o crescimento exponencial e o crescimento sigmoidal. Então o crescimento exponencial ele é típico de espécies que estão
colonizando recentemente uma área, espécies recém-chegadas, que não tem predador, não tem doença, o espaço é livre, à vontade, tem bastante alimento, então eu vou explodir naquela área. Mas no momento em que esgotar o ambiente, eu vou ter um esgotamento do crescimento da espécie também. Já o crescimento sigmoidal é de espécies que vão lentamente conquistando o seu espaço. E aí, na hora em que elas se adaptam ao seu espaço, elas também vão voltar a ter uma nova fase de crescimento lento, já que não dá para expandir pelo mundo todo. Certo? Então, aqui a gente mostra a diferença entre o potencial biótico e o crescimento real de uma população, que a gente chama de crescimento logístico. Então, o potencial biótico é quanto que, a gente já tinha visto, quanto que uma espécie vai conseguir crescer se não houver nenhum tipo de resistência do meio, e a curva de crescimento logístico é o quanto que aquela espécie efetivamente vai crescer. A diferença entre essas duas curvas está falando sobre a resistência do meio, ou seja, a quantidade de doença, a restrição de espaço, a restrição de alimento, a quantidade de predadores que eu tiver, né? Tudo isso vai influenciar na quantidade de indivíduos que vão conseguir se desenvolver naquele tempo. Então nunca, nenhuma espécie tem o seu crescimento real, crescimento logístico igual ao seu potencial biótico, porque sempre o ambiente vai estar impondo algum tipo de restrição, tá? A diferença entre essas curvas vai ser tanto maior quanto maior for a resistência oferecida pelo meio. Então, quanto menor for essa resistência, mais eu vou me aproximar de um crescimento exponencial. Quanto maior for a resistência do meio, mais lento vai ser o crescimento da minha espécie, tá? Então, por isso que o mundo não fica empesteado de coelhos, nem de bactérias, nem de elefantes, nem de seres humanos, que sempre vai ter algum tipo de restrição. As flutuações das populações, porque tem épocas que elas têm mais, tem épocas que têm menos indivíduos. Tem os períodos reprodutivos, a questão dos períodos reprodutivos, né? A gente tem então flutuações regulares, as chamadas flutuações regulares sazonais, que vão falar sobre o período de reprodução da espécie. Então, quando é que eu vou ter mais indivíduos de uma espécie? Na hora em que elas estão se reproduzindo, na hora que os bebês estão nascendo. Cuidado, né, que a gente tem a noção, a falsa noção de que o período reprodutivo das espécies é na primavera. Gente, nada a ver. Cada espécie é de um jeito. Então, tem espécies que se reproduzem no inverno, tem espécies que se reproduzem no verão, tem espécies que se reproduzem no outono, tem espécies que se reproduzem no ano inteiro, whatever. Então, cada espécie é do seu jeito, não tem nada a ver a história de que o período reprodutivo é na primavera, tá? A gente pode ter também espécies que elas têm picos mais ou menos a cada 3, 4 anos, 7 anos, 10 anos, que ainda não estão muito claros, a maioria das vezes, por que a gente tem esses picos reprodutivos, né? Vai ter várias hipóteses a esse respeito, né? Se está relacionado com El Niño, se está relacionado com os ciclos de manchas solares, se está relacionado com o ciclo de recomposição do solo. Então, tipo, o solo se esgota, ele demora uns 5, 6 anos para se recompor, e aí começa a florescer as bactérias de novo, começa a nutrição do solo de novo, começa as plantas a se nutrir de novo, e aí começam os animais a se nutrirem das plantas de novo, tá? Então, é isso aí, esses picos reprodutivos que não são anuais, esses ainda estão muito menos claros para a ciência. E, de novo, aquele problema, né? Cada espécie é de um jeito, então eu teria que investigar cada um desses fatores para cada uma das espécies, tá? Mas a gente sabe que isso existe, né? Que a gente tem picos, né, de cada quantidade de anos, eu vou tendo uma quantidade maior ou menor de indivíduos. E eu tenho as chamadas flutuações irregulares. São aumentos ou restrições populacionais em virtude de fenômenos que supostamente seriam irregulares. Então, terremotos, vulcanismos, quedas de meteorito, furacões, enchentes, invasão de predadores, doenças, né? Então, em tese, a gente não tem como prever quando é que isso vai acontecer. Ou flutuações irregulares antropogênicas, que seriam, né, a aplicação de venenos, a caça e a pesca. Em tese,
a flutuação de aplicação de veneno, ela acaba se tornando até regular. Acaba se tornando um fator regular no ambiente. Então, tipo, todo período, né, vamos supor, todo inverno ou todo verão é a época de aplicação do veneno ali naquela área. A espécie acaba se adaptando. Né, eles, vamos dizer assim, sabem qual é a época que vai ser aplicado o veneno, eles desenvolvem resistência para esse veneno. Então, se a aplicação de um veneno ela acaba se tornando algo regular no ambiente, a espécie se acostuma, ela desenvolve resistência. Então, acaba não sendo mais um fator irregular de flutuação, ela acaba se tornando um fator regular, a espécie se adapta, ela vai desenvolver o seu período reprodutivo em outra época, vamos supor, né? Não na época de aplicação do veneno. Tá? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado na hora de escolher que tipo de veneno a aplicar, a quantidade, né? Tudo isso tem que ser pensado muito, muito racionalmente para que as espécies, né, que a gente está querendo retirar da nossa plantação não desenvolvam uma resistência e precisando de venenos cada vez mais potentes. Aqui um modelinho clássico, né, de flutuação de população, a lebre contra o lince. Então, lince, um gatinho que vai predar a lebre. Então, vamos imaginar. A gente observa aqui a flutuação bem irregular, né? Quando aumenta a quantidade de lebre, aumenta a quantidade de lince. Quando diminui a quantidade de lebre, diminui a quantidade de lince. Aí você olha e fala, nossa, como a natureza é sábia, né? Vai sempre se regulando automaticamente. Não é uma regulagem automática, é uma questão de causa e consequência. Porque vamos supor, quando é que aumenta a população de lebre? Vamos imaginar que naquele ano deu uma temperatura boa, uma umidade boa, então o matinho cresceu bastante, então tem bastante matinho, então vai ter bastante lebre. Na hora que aumenta a população de lebres, tem bastante comida, que a lebre é a comida do lince. Então os bebês do lince vão ter taxas de sobrevivência maiores, né, porque tem mais comida. Então vai ter mais lince. Então aumentou a população de lebres, consequentemente vai aumentar a população de lince. Só que na hora que aumenta a população de lince, eles também vão comer muito. Podem comer além da conta. Então eles vão comer muita lebre, então isso vai diminuir a população de lebres. No que diminui a população de lebres, o lince fica com fome e morre também. Então isso, na hora que diminui a população de lebres, diminui a população de lince. Quando começa a morrer muito lince, aí as lebres começam a se reproduzir mais. Começa a produzir mais no ambiente, porque não tem tanto lince para comê-los, então elas começam a aumentar a população. E aí, aumentando a população de lebres, vai ter bastante comida disponível no ambiente, o lince vai comer mais, ele vai ficar mais forte e ele vai se reproduzir mais, então vai aumentar a população de lince. No que aumenta a população de lince, eles vão comer demais as lebres, então isso vai diminuir a população de lebres, e aí o lince vai começar a ficar com fome e vai morrer também. Percebe qual é a lógica? Então, a hora que vai aumentando um, vai aumentando o outro, a hora que vai diminuindo um, vai diminuindo o outro, tá? Então, não é sabedoria da natureza, é tudo uma questão de causa e consequência. Quando eu tenho um aumento da presa, eu tenho um aumento do predador. Só que esse aumento do predador vai fazer uma diminuição da presa e, consequentemente, uma diminuição do predador. Algumas causas possíveis para essas flutuações. Isso também é um negócio que está muito engatinhando dentro da ecologia. A gente basicamente entende como é que funcionam as flutuações para invertebrados e para bactérias dentro de laboratório, e de novo a gente volta sempre para aquele problema que a gente falou no começo da disciplina. Até que ponto aquilo que a gente observa no laboratório é o que vai acontecer no mundo real. Tá? Então a gente consegue ver esses padrões aqui para algumas poucas espécies, né? A maioria em laboratório, mas como isso realmente se dá no mundo real é muito difícil, ainda estamos bastante engatinhando aí, tá? Se eu tenho no mesmo ambiente duas espécies em competição pelo mesmo nicho ecológico, o que é o nicho ecológico? É tudo que uma espécie faz, ou seja, o local que ela habita, aquilo que ela come, qual é a hora que ela sai para caçar, tá? Então, duas espécies que tiverem o mesmo nicho, ou seja,
o mesmo alimento, os mesmos hábitos, elas não vão ter taxas de sobrevivência muito boas, né? Então, geralmente uma delas vai desaparecer. Tá? Elas vão entrar em competição, uma delas vai tender a desaparecer. Se eu tenho uma espécie que é predadora e uma que é presa, que é o caso aqui da lebre e do lince, tá? Na hora que reduz a população de presas, ou seja, na hora que reduz a população de lebres, vai depois reduzir a população de linces, porque os linces vão ficar com fome. Depois isso aumenta, né? Porque diminuindo a população de predadores vai aumentar, diminuindo a população de predadores vai aumentar a população de presas, tá? Então essa flutuação aí, a flutuação da presa e do predador, ela é bem conhecida, mas até que ponto isso realmente vai ser sempre cíclico, assim? Porque pode entrar, percebe? A gente tá falando só da lebre e do lince, mas a gente não tá falando, por exemplo, do alimento da lebre, né? A gente não tá falando dos matinhos que a lebre come, isso também pode flutuar. Então, que balanços bem loucos eu posso ter para essas curvas se eu colocar aí os diferentes possíveis predadores da lebre, os alimentos possíveis da lebre ou os alimentos possíveis para o lince também. Então, esses modelos, essas curvas de sobrevivência, né, essas flutuações, as curvas de flutuações aí de espécies, são muito idealizadas ainda. A gente ainda está engatinhando muito ainda nessa parte aí de controle total de populações, como é que elas se reproduzem, como é que elas vão se comportar sobre diferentes cenários, né? Não tem jeito. A gente trabalha em laboratório, né, e o mundo natural é muito vasto. Então sempre a gente vai estar muito atrasado em relação ao que a gente poderia ou deveria conhecer. É a vida. Outros fatores que vão influenciar na densidade populacional. A própria densidade, é curioso, mas a densidade populacional vai influenciar na densidade por causa daquilo que a gente estava falando já. Quando eu tenho uma superpopulação de uma espécie, eu tendo a ter uma redução da taxa de natalidade e um aumento da taxa de mortalidade, tá? Quando tem muita gente numa área, os animais ficam estressados, então começa a ter competição pelo alimento, eles começam a brigar, eles reduzem a atividade sexual, eles começam a praticar canibalismo entre si, eles têm um descaso com a prole, tá? Então tudo isso vai fazer eles começarem a morrer, né, como um controle da quantidade de indivíduos que tem naquela área, tá? A alimentação. Via de regra, eu tenho um aumento da população quando aumenta a quantidade de alimento. Razoavelmente óbvio isso, tá? Por quê? Facilita a minha nutrição, isso melhora a minha saúde. Então, eu aumento a fecundidade, eu aumento a qualidade dos ovos ou dos fetos, né? Eu aumento a quantidade de gordura corporal, então isso vai me permitir atravessar o inverno mais facilmente, né? A maturação sexual, ela também vai ser mais prematura para as diferentes espécies, tá? Então, a quantidade de alimento disponível, ela vai ter essa relação aí, essa facilitação do aumento populacional. Tem toda uma discussão, pegando aí o gancho da maturação sexual mais cedo, né? Toda uma discussão, vocês já devem ter ouvido falar esse papo de que as meninas hoje em dia elas estão menstruando mais cedo. Tá? Se isso é lenda urbana, se não é... Não é lenda urbana, isso é verdade. Tá? Tem a explicação de que porque elas estão fazendo sexo mais cedo, tem mais apelação sexual, então isso desenvolve mais os hormônios das meninas, então elas vão ter uma maturação sexual mais precoce. Besteira. Tá? Ou porque tem muito hormônio na comida, né? A chamada geração McDonald's, né? Que come frango com hormônio, então fica todo com hormônio no corpo e desenvolve isso mais rápido. Tá? A grande chave que a gente observa realmente uma maturação sexual mais cedo, de alguns séculos pra cá, foi a maior quantidade de gordura que a gente começou a comer. A gente tem alimentação muito, muito gordurosa. E, em geral, mais nutritiva. Não adianta vir falar que, quando a gente vivia no campo, a nossa alimentação era mais nutritiva. Não. Né?
A gente tem uma diversidade, sim, né? Pode parecer que não, mas sim, né? A vida urbana, a vida moderna, sim, ela traz uma diversidade maior de nutrientes e uma quantidade maior de gordura na nossa alimentação, tá? E maior gordura leva a uma maturação sexual mais precoce. Pode reparar como é que as meninas da ginástica olímpica fazem, como é que é a dieta delas. Não tem gordura nenhuma. Aquelas meninas não podem comer absolutamente nada de gordura, porque assim elas atrasam a menstruação. Elas ficam com aquele corpinho de menina, aquele corpo infantilizado, que é o necessário para você ter ali na ginástica. Qual que é o segredo para você manter um corpo infantilizado? É não comer absolutamente nada de gordura. Manter com um desenvolvimento super restrito, uma alimentação super restrita, que vai retardar a sua maturação sexual. Então, como a gente tem, né, na vida moderna, a gente tem uma alimentação mais gordurosa, isso leva, sim, a uma maturação sexual mais precoce. Tá? Então, só pegando o gancho aqui, né, parar de falar essas bobagens de que as meninas ficam, né, tem essa maturação mais sexual mais precoce por causa do apelo sexual da mídia. Cara, vai pro inferno. É alimentação, né, que a gente tem uma alimentação diferenciada em relação ao que as nossas mães, que as nossas avós tiveram. Tá? As doenças. Óbvio, né, a quantidade de doenças, né, quanto mais doença, maior a mortalidade, então isso vai diminuir o contingente populacional. Os fatores climáticos, as flutuações climáticas. Os chamados animais de sangue quente, que são os homeotermos, que são as aves e os mamíferos, não são tão sensíveis assim, né? Quem é mais sensível às flutuações climáticas são os pecilotermos, os animais de sangue frio, tá? Para animais de sangue quente não tem tanta relevância assim, né? Se tá mais quente, se tá mais frio. Via de regra, o que é mais perigoso para as espécies são as ondas de frio do que as ondas de calor. Tá? Então, resfriamento de uma área mata mais do que o aquecimento. Tá? E a quantidade, né, disponibilidade de ambientes. Se tem, né, o ambiente disponível para eu me reproduzir ou para eu viver, eu vou habitar mais aquela área do que a falta desse ambiente. Pegando aqui, por exemplo, no caso dos buracos de árvores, eu acho que já tinha falado para vocês sobre esse comportamento aí das maritacas, não lembro se eu tinha falado, não lembro. Mas a gente observa muito um aumento de população de maritacas no ambiente urbano. Tá? Porque as maritacas não fazem ninho, elas habitam toquinhas que tenha disponível no ambiente. E o que a gente tem mais no ambiente urbano são toquinhas, né? Aqueles oquinhos embaixo das telhas, buraquinho que tiver no poste, qualquer coisa assim, ali elas entram e fazem a sua habitação. Então as maritacas, elas conseguem sobreviver bastante no ambiente urbano, porque, tipo, no ambiente urbano tem mais toquinha até do que no ambiente natural. Então elas se dão muito bem nesse ambiente. Tá? Então, quanto mais ambiente tiver disponível para sua espécie, mais a probabilidade de reprodução. A distribuição espacial de cada espécie. Tá? Agora vai começar a servir para algumas coisas, né, que você viu em estatística. Tá? A gente pode ter 3 tipos de distribuição espacial de uma espécie: distribuição uniforme, distribuição ao acaso e distribuição contagiosa. Mais ou menos assim. Tá? Então, distribuição uniforme, que as distâncias entre os indivíduos são razoavelmente iguaizinhas, né? A distribuição aleatória, que não tem, né? É aleatório, né? Não tem nenhum fator que parece que governe a distribuição da espécie. E a distribuição agregada, que ela tá espalhada, mas tem pontinhos de concentração, tá? Quais são as condições que eu vou ter para esses diferentes tipos de distribuição das espécies, tá? Uma distribuição uniforme, então, uma distribuição regular, né? Mais ou menos a mesma distância entre cada um dos indivíduos. Isso praticamente não existe no mundo real, tá? Praticamente não existe, por quê? Porque uma distribuição uniforme pressupõe que todos os recursos necessários para a sobrevivência dessa espécie
estão distribuídos de maneira uniforme no mundo real. E eles estão? Não. No mundo real, cada pedacinho do ambiente está melhorzinho que o outro. Esse pedacinho tem mais água, esse pedacinho tem mais desse nutriente, esse pedacinho é mais quente ou é mais frio, né? Então é ali que a gente vai habitar. Então as condições uniformes é basicamente você observa isso em laboratório. Tá? No mundo real, praticamente você não vai observar. Tá? Quando é que eu digo que uma distribuição espacial de uma espécie é uniforme, né? Quando há variância dessa espécie, dessa quantidade de indivíduos, lembra, né? A variância é o quadrado aí do desvio padrão, é isso mesmo? Acho que era. Então é a variância sendo menor do que a média na distribuição populacional. Tá? Distribuição ao acaso, né? Ou distribuição aleatória. Também é mais raro da gente ver, tá? Porque ela também está pressupondo que esse meio é homogêneo. Percebe? Então a distribuição de recursos ali é muito regular, então qualquer lugar que eu colocar a espécie, ela vai desenvolver bem. Ah, esqueci um ponto de falar, que a distribuição uniforme, ela vai mostrar uma intensa competição entre os diferentes indivíduos. Lembra que a gente estava falando das cenouras? Que elas são extremamente competitivas, então elas têm um espaço ali no meio que não vai nascer uma com a outra. Seria, né, um exemplo de distribuição uniforme. Claro que a cenoura é plantada, né, então ela não serve como um exemplo de natural. Mas é mais ou menos essa ideia, do tipo, quando elas são extremamente competitivas, né, indivíduos que são extremamente competitivos entre si, eles demarcam muito seu território, vai ter essa distribuição uniforme. Tá? Aleatória não. Aleatória é quando você tem realmente as condições do espaço muito bem homogêneas, então não importa onde é que você vai se instalar. Isso também no mundo real praticamente não existe, né? Você não vai observar isso nessa distribuição muito perfeita dos diferentes condições de sobrevivência de uma espécie distribuídos muito bem pelo espaço. Tá? Então o que a gente vai mais observar é a chamada distribuição contagiosa. Então, que eu vou ter uma variância maior do que a média da distribuição populacional. O que é a contagiosa? Né? O grau de variação da média. Tá? O que é a distribuição contagiosa? Ou agregada? Né? É que está razoavelmente bem espalhado pelo ambiente, mas dentro desse ambiente eu tenho esses pontinhos de contágio. Esses pontinhos onde eu tenho a maior quantidade dessa espécie, tá? Por quê? Porque ali são esses pontinhos, as condições ideais de sobrevivência dela. Então, tipo, elas estão numa área enorme, mas, nesse pontinho do solo tem um pouquinho mais de cálcio, tem um pouquinho mais de magnésio, eu vou me instalar nesse pontinho do solo. O outro ali não tem tanto, né? Então aparece um aqui, outro ali, assim, espalhadinho, mas a maioria está concentrado nesses pontos mais favoráveis do ambiente. Então esse é o tipo de distribuição, a agregada ou contagiosa, que é a mais habitual, que a gente observa para as espécies. Ou seja, porque o ambiente, ele não tem todos os recursos igualmente distribuídos. Então as espécies também não vão ser todas perfeitamente distribuídas. Tá? Por fim, o desenvolvimento do comportamento de territorialidade, a chamada demarcação do território. Esse hábito da territorialidade é uma consequência que a gente já tinha falado na aula anterior, da chamada competição intraespecífica. Então, como a gente tinha falado, não existe competição só entre duas espécies diferentes. A maior parte das competições acontecem dentro da espécie. É uma maneira de você racionalizar o uso do espaço. Então, cada indivíduo vai demarcar um território que ele utiliza, né? Não deixar o outro invadir. Porque se o outro comer demais, problema do outro. Né? Eu usei o meu recurso racionalmente, eu tenho a minha sobrevivência garantida. Se você comeu demais, problema seu, você não vai invadir a minha área. Morre aí, desgraça, e não me enche o meu saco. Eu vou continuar sobrevivendo, eu tenho a minha vida garantida aqui, tá? Então, a demarcação do território, que a gente chama de competição intraespecífica, ela é fundamental
para sobrevivência de uma espécie, né, para sobrevivência de um indivíduo e, consequentemente, para sobrevivência da espécie, porque é ela que vai garantir um uso racional dos recursos do ambiente, tá? Via de regra, a área que eu defendo, a minha territorialização, ela é maior no período reprodutivo. Na minha época de reprodução, eu tento conquistar mais territórios, um espaço vital, vamos dizer assim. Eu tento expandir o meu território para garantir a reprodução maior da minha espécie. Tá? Passado esse período, eu posso, né, quietar mais o facho, né, ficar mais restrito à minha área. Tá? Dificilmente, então, a gente vê esses confrontos, né, que a gente vê, né, brigas entre animais de uma mesma espécie, eles são muito raros, né, no mundo real. É só quando realmente um deles, né, teve o seu hábitat destruído, né, seja por ele ou seja por uma invasão, que é o mais comum, né, uma destruição, seja por uma outra espécie, né, ou seja antropogênica, ou seja por uma catástrofe natural, aí a gente vê, né, um invadindo o território do outro, entrando em conflito, eventualmente até a morte, que é o que acontece com os leões. Mas isso é raro. Tá? Esse confronto direto, assim, a demarcação através do confronto direto. Tá? O que é mais típico dos animais demarcarem o seu território é com o cheiro, que seriam os seus excrementos, né? Então deixar os excrementos ali pela área, ele vai deixando os excrementos em diferentes pontos da área, mostrando, né, com aquele cheiro dele, que esse pedacinho aqui é meu, então o outro nem entra. Na hora que sente o cheiro do vizinho, nem entra naquela área. E outra coisa que parece interessante, que a gente não sabe às vezes para que serve, né, que a gente tem uma ideia errada, né, do que serve, é o canto da ave. O canto é uma maneira de demarcar o território. Né? Ele faz aquele canto alto, forte, dizer eu estou aqui, não venha, não invade, essa área é minha. Então, ou seja, até onde o outro escutar o canto do companheiro, aquela área é do meu vizinho, então eu não vou invadir. A hora que ele não está mais escutando, né, então a gente tem um aparelho auditivo próprio para isso, né? A hora que eu não estou mais escutando o canto daquele vizinho, então essa área aqui está vazia, então essa área que eu posso colonizar. Tá? Então o canto não serve só para atrair fêmea e tal, né? O canto é principalmente um instrumento de demarcação do território. Tá? Fechou então, crianças? Com isso, então, a gente encerra essa partezinha de dinâmica das populações. Lembrando, primeira aula, quando a gente voltar das férias, provinha até essa aula. Fechou? Qualquer coisa, me procurem nos plantões, a gente vai estar sempre on aí pra vocês, tá? Ou por e-mail, qualquer tipo de comunicação que vocês quiserem estabelecer, tá bom? Beijo pra todos, se cuidem, usem máscara e vamos que vamos!